Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a novela conservadora da Globo, tá? Vocês sabem, eu acompanho sempre o canal do Ricardo Feltrin, recomendo que vocês assistam o canal do Ricardo Feltrin, ele sempre traz muita novidade nessa área de cultura, de novelas e coisa e tal, e ele publicou esse vídeo aqui alguns dias atrás, falando que, olha só, a Globo estuda fazer novela conservadora agora, né? Estão querendo tentar apelar para o público conservador, fizeram uma pesquisa, perceberam que o público brasileiro é conservador. Oh, quem imaginaria, né? É lógico, se você está ali no Leblon, ali do Rio de Janeiro, no meio da nata socialista do Leblon, ali do Rio de Janeiro, você vai achar que todo mundo é de esquerda, né? Mas a verdade é que o Brasil é muito diferente do Leblon, né? Assim, tem conservador pra caramba, tem religioso pra caramba. O Brasil é muito conservador e muito religioso no final das contas, né? Existem exceções, evidentemente, mas via de regra é essa a história. E a Globo estaria disposta a apostar nisso daí. O Ricardo Feltrin entende mais disso do que eu, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, eu acho pouco provável, tá? Porque não é só uma questão da Globo querer apostar. A questão é que você tem hoje um descasamento dessa classe artística brasileira com o conservadorismo, né, com os valores de raiz, que é muito difícil recuperar isso, né? E não sei se isso funcionaria também, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Aspone, por favor, deixe o seu like, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, que a Globo está percebendo a perda de público, ela está vendo isso, né? E um dos pontos que o pessoal fala é justamente esse, que ela tem ido para o lado da lacração e coisa e tal, enquanto que a população, de forma geral, deu uma volta, né? É um pêndulo aí que voltou para o lado mais conservador da história. A questão é que essa coisa de você fazer uma novela conservadora não pode ser tão fácil assim não. Aqui, olha só essas notícias aqui, ó. Globo faz aposta conservadora em remakes de novela. Sabe quando é que é essa notícia? 2023, aqui, ó, 15 de março de 2023. A Globo estava fazendo aposta em novelas conservadoras e coisa e tal. Eu vi uma parte dessa novela aqui quando eu estava com a minha mãe. Vocês sabem, eu só assisto a Rede Globo quando eu estou na casa da mamãe. Sento do lado da mamãe e fico vendo as novelas da Rede Globo lá. E era um remake de qual novela? Renascer, não é isso? Vocês lembram que a Renascer original tinha uma personagem hermafrodita e coisa? Eu acho que era isso mesmo. Eu confesso para vocês que eu não presto tanta atenção assim. Mas a verdade é que tinha, né, uma personagem que era hermafrodita na época, foi uma discussão danada, né? Personagem hermafrodita e não sei o que lá. E lógico, nesse remake da Renascer, supostamente conservador, ela se transformou numa mulher trans, né? Enfim, assim, é o que eu falo para vocês, o problema da Globo é mais completo. Por quê? Porque toda essa classe artística está muito na bolha do Leblon ali, né? A informação descentralizada e distribuída fez com que aumentasse muito a informação na sociedade, só que as pessoas elas têm uma capacidade limitada de dar atenção à informação. E você tende naturalmente a prestar mais atenção naquilo que está mais de acordo com seus valores e coisa e tal. Então é natural que se formem essas bolhas, né? É natural que o pessoal progressista, por mais que queira fazer alguma coisa conservadora, vai fazer uma coisa conservadora no limite da bolha progressista. Ou seja, não dá certo esse negócio da coisa, né? Aqui, ó, Irmãos Coragem, Pecado Capital, Dancing Days, não sei o que lá, estão falando aqui que vão apostar nisso. Eu, sinceramente, acho que não vai dar certo, não. Aqui, ó. Tiro no pé da Globo ao converter Mania de Você em novela conservadora. Então estão dizendo que a Rede Globo, isso aqui também é antigo, aqui, ó, 16 de dezembro de 2024, Mania de Você foi uma novela que estreou por agora, se não me engano, e, segundo eles estão dizendo, ela está com baixa audiência e a trama perdeu seu brilho ao longo dos meses, e no final das contas está sendo substituída agora pela Vale Tudo, é isso, né? Que também vão mudar o enredo todo para dar uma atualizada no enredo. Então, assim, o problema da Globo é esse, é que mesmo que ela queira fazer alguma coisa conservadora, o pessoal está tão dentro da bolha da esquerda que o conservador deles acaba sendo o conservador, a visão conservadora da bolha da esquerda. O que não é o conservadorismo de verdade, não é o que realmente as pessoas consideram como conservador, né? E eu já expliquei para vocês também por que a bolha da esquerda tem um problema maior do que a bolha da direita nessa situação, né? Tá todo mundo em bolha hoje em dia. Se você acha que você não está numa bolha, acredite, você está numa bolha.
A questão toda é que o pessoal da direita, por mais que esteja na bolha da direita, esteja vendo as opiniões da direita, acaba sendo forçado a ser confrontado com a opinião da bolha esquerdista, da bolha lacradora, da bolha coisa. Por quê? Porque é inevitável, você acaba tendo acesso às mídias tradicionais que são totalmente esquerdistas, você acaba tendo acesso a isso. Então, mesmo que você não queira, né, não busque a notícia na mídia tradicional, a notícia acaba circulando. Então, isso é uma vantagem para o pessoal da direita. Por mais que você esteja na bolha conservadora, na bolha religiosa, na bolha da direita, você tem contato com as esquerdas, você sabe o que é o que está sendo discutido lá. A esquerda não, meu amigo, a esquerda fechou numa bolha de tal forma que eles não fazem ideia. É só você ver a questão da preocupação deles com a anistia. Não, como é que pode? Não pode ter anistia, não, que absurdo anistia. Por que eles pensam dessa forma? Porque eles estão numa bolha fechada. A esquerda, ela não tem essa exposição às ideias da direita, como a direita tem a exposição às ideias da esquerda. Tá todo mundo na bolha, tá todo mundo em bolha, não tenha dúvida. Mas pelo menos você tem a exposição às ideias da outra bolha, você sabe o que está sendo discutido ali. Então você não fica tão bitolado quanto fica o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda está numa bolha tão fechada que eles não veem o resto da opinião da sociedade. E aí, quando vão fazer uma novela conservadora, faz uma novela conservadora dentro da bolha da esquerda. O que não é conservadora de verdade, né? Conservadora na bolha da esquerda, você está pegando a visão que a esquerda tem do que seja algo conservador. O que não é a mesma coisa que uma novela conservadora, né? Aqui, ó. Globo faz novela para conservadores, sem sacanagem, diz o autor. Sabe de quando é que é essa notícia aqui, ó? 2016, meu amigo. Aqui em 2016 a Globo estava falando em fazer novela conservadora e coisa e tal. Qual novela conservadora que teve depois de 2016? Não teve nenhuma. Esquece isso, a Globo não tem capacidade de fazer isso, ela tá tão... A turma criativa da Globo tá tão descolada da realidade da direita que ela não consegue nem entender o que é que a direita pensa de verdade para fazer uma novela conservadora no final das contas, né? E agora, é lógico, tem sempre a pressão do pessoal da esquerda, né? Aqui já está o pessoal da Veja, aqui da Globo, falando que não, que ao contrário do que disse o Ricardo Feltrin, que após onda conservadora... Cadê a onda? Vocês viram a onda conservadora da Globo? Porque eu não vi onda conservadora nenhuma, tá? Onda conservadora da Globo, se teve, eu não vi nada. Mas segundo ele, depois da onda conservadora, a Globo dá a volta por cima com um beijo entre homens. Porque isso, claro, não é uma coisa que, nossa, né, muito importante, né? Olha só, um tapa na cara da direita conservadora, como se a direita conservadora tivesse preocupada com o homem se beijando, porra. Tá cheio de homem se beijando aí na rua. Que diferença faz ter homem se beijando na novela, né? É como se... É o que eu falo pra vocês. O que a Globo acaba fazendo é a visão da esquerda do que seja um conservador, o que é muito diferente do que realmente as pessoas se veem como conservadoras, né? O pessoal da esquerda não está nessa bolha, eles não conseguem chegar lá, esse isolamento acaba sendo... Essa figura do isolamento, cara, isso acaba criando até uma linguagem nova, até uma visão nova de mundo, tá? É um fenômeno que é um desafio para a sociedade, como é que a gente vai comportar esse tipo de coisa. Eu concordo que é um desafio, mas isso se mostra muito nesse caso da Globo. Além do que, eu já falei para vocês que, na minha visão, o grande problema da Globo é que ela tem uma concorrência enorme agora, muito maior do que questão de lacração, de não lacração, essas coisas. O problema é que você tem alternativas pra caramba. E aí o que acaba acontecendo? Justamente o pessoal conservador vai pro YouTube, vê novela turca, vê novela da Coreia do Sul, que são novelas que realmente pegam o sentimento do pessoal conservador, não o que a esquerda do Leblon acha que seja um conservador no Brasil, né? Enfim... Mas, de fato, a Globo está tentando. A Globo fez uma grande reportagem sobre os evangélicos no Fantástico agora. Esse último Fantástico que teve domingo passado foi impressionante. Foi o Fantástico de maior audiência da história recente da Globo, justamente porque falou sobre os evangélicos e falou de uma forma elogiosa, não falou de uma forma... Porque a Globo já fez um monte de manchetes, de notícias sobre evangélicos, de documentários sobre evangélicos, sempre metendo pau nos evangélicos, né? E dessa vez não, fez um programa que agora virou um documentário na Globo News também, falando sobre crentes além dos muros, né? Falando sobre os evangélicos, porque a verdade é essa, tá crescendo pra caramba no Brasil, né?
justamente porque a igreja evangélica não faz a besteira que faz a igreja católica de ir para o lado do esquerdismo e para o lado do comunismo, né? A esquerda católica, a igreja católica, não estou dizendo que toda ela, evidentemente que existem uma série de padres e pessoas de direita na igreja católica, mas tem esse movimento muito mais pronunciado, né, da igreja da libertação. CNBB, pô, CNBB é praticamente um partido comunista brasileiro, né? Os evangélicos não têm isso, então acabam tendo uma identificação muito maior com a direita aqui no Brasil. Eu tenho expectativa que a Igreja Católica ainda vai recuperar esse lado perdido aí, vai abandonar esse progressismo todo, porque a verdade é que não tem futuro, né? Mas você vê a Rede Globo fazendo uma reportagem elogiosa aos evangélicos, né? Eles estão preocupados com a coisa. O problema é que uma coisa é você fazer documentário. Fazer documentário é uma coisa isenta, é uma coisa que é relativamente fácil. Outra coisa é você fazer ficção. A novela, ela lida com sentimentos, lida com a forma como as pessoas se relacionam. E é isso que eu falo para vocês. A bolha da esquerda lá do Leblon não sabe nem o que é que pensam o pessoal da direita. Eles estão tão segregados, estão tão separados do universo real, que o que eles acham que é um conservador é o conservador dentro da bolha da esquerda, não é realmente o cara conservador, não é a pessoa realmente conservadora. Eles fazem muito isso de colocar como conservador o estereótipo que a esquerda vê do conservador. Então, o estereótipo que a esquerda vê do conservador é aquele cara moralista que não... beijo gay, não pode, não sei o que lá. Que na verdade ninguém tá nem aí pra beijo gay, porque tá cheio de gay se beijando por aí, ninguém tá nem aí com isso. O problema é muito mais de valores, de estrutura de vida, de estrutura familiar do que qualquer outra coisa, né? E aí, mas a esquerda, ela olha para os conservadores, ela enxerga o estereótipo que eles criaram na cabeça deles do que seja um conservador. E é muito difícil isso, como eu falei. Fazer documentário é mais fácil, porque você vai levantar as informações e vai apresentar, você pode apresentar de uma maneira isenta. Agora, você realmente fazer uma novela, fazer uma obra de ficção, você vai lidar com sentimentos, com valores, o que é muito mais difícil no final das contas eles acertarem a mão. Não é à toa que estão tentando desde 2016 e só erram, né? E não vão conseguir muita coisa. Isso daqui é o dilema da Globo. De novo, acho que não vão conseguir sair disso daqui. Eu torço que consigam, quem sabe não conseguem fazer uma novela conservadora boa, né? Sei lá, né? Será que tem gente capacitada de fazer isso lá na Globo? Será que a direção da Globo teria coragem de dar um projeto artístico desse na mão de uma pessoa realmente conservadora, né? Eles tiraram a Glória Pérez agora, recentemente, desistiu porque ela queria fazer uma novela sobre aborto. E a Glória Pérez, ela apoia a anistia, ela apoia o pessoal da direita, mas eu não sei qual é o posicionamento dela sobre aborto, né? E parece que o pessoal da Globo ficou preocupado. Por que eles ficaram preocupados? Porque qualquer dos lados que seja o argumento dela sobre aborto, vocês sabem que vai dar confusão. Se for muito para a esquerda, vai dar confusão com a direita. Se for muito para a direita, vai dar confusão com a esquerda. Então, eu não sei qual foi o problema aí, mas isso mostra como é que é algo complicado, né? Como é que é algo difícil de fazer, de pegar essas nuances da coisa. Isso vai se resolver em algum momento quando a própria direita começar a criar esse tipo de coisa, né? A direita tem esse pessoal criativo também. E cada vez mais você criar uma obra cultural está acessível para todo mundo, né? Em algum momento isso vai acontecer. Aí talvez quando começarem a surgir os criadores de conteúdo mais à direita, a Rede Globo pode chamar um deles para tentar talvez fazer alguma coisa que realmente seja à direita por lá, né? Mas não deixem de ver o vídeo do Ricardo Feltrin sobre isso, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui, é bem interessante, ele fala sobre essas coisas também lá de uma maneira mais objetiva, ele tem muito mais informações sobre isso no final das contas do que eu. Eu tenho muito minha opinião, né? Ele tem mais informações. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.